O deputado Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, protocolou um projeto de lei para anistiar condenados por ilícitos eleitorais civis desde 2016. A medida pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, declarado inelegível pelo TSE até 2030. Dos 65 deputados que assinaram o pedido, 12 são filiados a partidos da base governista. O MDB, o PSD e União Brasil juntos lideram 8 ministérios. Os outros 53 deputados que fazem parte da oposição integram o PL, Republicanos, Progressistas, Podemos e Patriota. E para começar a nossa rodada de análise e comentários aqui em Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas. Muito boa noite, Paulo Eduardo Martins, direto de Curitiba. É importante lembrar, né, Paulo, que esse é um projeto de lei que ainda precisa passar pela Câmara, pelo Senado e ainda, eventualmente, ser sancionado pelo presidente Lula. Quais as chances reais aí de prosperar um projeto de lei de anistia de condenados por ilícitos eleitorais, Paulo? Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. É muito difícil que esse projeto venha a prosperar. Não é uma questão apenas de formar maioria, né? Mas como se forma uma maioria, uma quantidade de apoio suficiente para aprovar um projeto assim, e também com quem você trabalha isso. É preciso uma articulação junto com a presidência da casa, por exemplo. Eu não acredito que o Arthur Lira vá colocar em pauta a votação de um projeto que visa claramente confrontar uma decisão recém-tomada e que é um motivo de orgulho para o Poder Judiciário, para a junta de toga que governa o Brasil. A iniciativa do Sanderson, ela é louvável. O Sanderson é um deputado que não se esconde, mas a viabilidade política fica pequena. É preciso entender a posição dos deputados que estão ali, porque eles também são cobrados pela base para tentar fazer algo, né? Os seus eleitores, os eleitores do Jair Bolsonaro, cobram deles, diz que eles ficam parados e não fazem nada, eles estão tentando fazer, e esse projeto é uma tentativa disso. Agora, a realidade dele prosperar é muito pequena, você precisa alterar aí uma série de coisas para ver quase que um consenso, e aí ser um movimento do Congresso em geral para mudar essa situação, né, e que na prática vai revogar essa decisão que tornou o Bolsonaro inelegível. É motivo para luta, é uma arma de luta, mas que vai ser muito difícil ter força para ferir o adversário. Silvio Navarro, muito boa noite. Dos 65 deputados que assinaram esse projeto, o deputado Sanderson, 12 são da base governista, inclusive MDB, PSDB, União Brasil, juntos lideram 8 ministérios. Chama atenção esse número, Silvio? Boa noite, Paula. Mestre Augusto Nunes aqui no estúdio. Boa noite, Paulo Eduardo Martins. Boa noite, Ana Paula Henkel. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Paula, eu ouvia você anunciando, né, a notícia agora há pouco, antes de passar para o Paulo, e você disse assim, tem de passar pela Câmara, depois tem de passar pelo Senado, tem a sanção presidencial. Eu acrescentaria, mas se tudo isso acontecer, terá de passar pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, provavelmente, morre ali, o projeto não vai para frente. É disso que se trata, é assim que funciona hoje a República Brasileira, funciona desta forma. Nesse caso, é um projeto de lei, um projeto que requer um número mínimo de votos para passar pela Câmara. Evidentemente, antes tem a tramitação pelas comissões, a porta de entrada é sempre a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, depois pelo Senado. Mas olha, veja só, por exemplo, se fosse uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que requer um quórum qualificadíssimo, tem de ser votado 2 vezes no plenário das 2 casas, além das comissões. Vai lá, o ministro do Supremo Tribunal Federal paralisa imediatamente, susta os efeitos dessa medida e depois, agora o pleno forma a maioria. Antes, até o ano passado, até a gestão anterior à Rosa Weber, um único ministro com uma única caneta conseguia paralisar o país, assustar os efeitos de qualquer projeto. Nesse caso, aparentemente, é um projeto endereçado em benefício ao presidente Jair Bolsonaro. O próprio deputado Sanderson é um aliado dele, o que torna ainda mais difícil, porque a gente sabe que o Congresso só age de forma corporativista, só age com espírito de corpo. Mas
Em relação a ter partidos aí que são da base ou são da oposição, também isso é relativo. Esse é um governo que tem 130 votos na Câmara dos Deputados e só. O restante, né, toda a massa, ou é ali, é bem caracterizado, PL, por exemplo, né, aqueles deputados mais ideológicos, mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro, ou são os votos do Arthur Lira, Paula. Então veja, se o Arthur Lira decidir votar, pode ser que passe, mas vai parar no Supremo.